Olá, sejam todos bem-vindos ao Em Questão Cash, o nosso podcast, o seu podcast voltado para assuntos condominiais. Eu sou o Luciano Souza e hoje eu estou com a minha parceira, doutora Lidiane Genski. Seja bem-vindo, doutora. Obrigada, Luciano. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui na estreia, né, do Em Questão Isso, Cash. o primeiro episódio, né? Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, Luciano. Eu agradeço. Antes da gente chamar os nossos convidados, né? A gente vai falar um pouco para você que é o nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que se inscreva no canal, que deixe o seu like, desculpa, dei risada. Que aqui É o nervosismo do primeiro episódio. Isso. Calma, respira. Dá um desconto, a galera vai dar um desconto, porque Sim, primeira é o primeiro, vez, fica a primeira vez. Clica no canal, ativa o sininho. E que compartilhe, né? Isso Para que possa aceitar, para que possa ver os novos episódios aí que a gente vai colocar no canal. Hoje a gente vai falar sobre implantação e nada mais nada menos convidamos o Peterson Gomes, né? Seja bem-vindo, Peterson. Obrigado, Luciano. Prazer estar aqui com vocês, né? Doutora Lidiane, não deixa eu errar, não. Então, é um prazer, realmente. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aqui sobre implantação, né? O pessoal tem bastante dúvida sobre isso. Às vezes as pessoas não estão no condomínio ainda. Precisa de um síndico experiente ali para poder ajudar na implantação. A gente vai falar bastante disso com vocês hoje. Obrigado mesmo. E hoje também a gente tem o Anderson Amaral, da empresa ltssíndicos.com. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Luciano. Vamos aí tentar aí ajudar a esclarecer aí o pessoal, que é um tema bem vasto, né? Condomínio, implantação. Estamos aqui para tirar as dúvidas aí, poder dar aí uma experiência a mais do que nós temos para o pessoal. Legal. Para a gente começar, né, Peterson? Começar com você. O que você diria para as pessoas que queriam saber sobre a implantação? Sobre o que saber da implantação, como entender o significado da implantação no condomínio hoje? E o que é isso, né? Acho que até para poder entender o que é implantação. É assim, normalmente o advogado ele vem um pouquinho depois da implantação, a não ser que eu tenha um contato muito grande com o síndico que está ingressando ali. Realmente, o síndico, quando ele recebe um condomínio, ele tem uma gama de obrigações a fazer. Então você pega os síndicos, nada contra, eu sempre falo que tem ótimos síndicos profissionais como ótimos síndicos moradores, mas tem que se ater muito a isso. Ele vai receber um condomínio, a gente fala muito da implantação, então ele vai receber um condomínio, ele vai ter que verificar quais são os problemas que realmente o condomínio já possui na implantação. Ele vai ter um laudo, vai ter tudo isso entregue pela construtora, que eu sempre aconselho. Contrate um assistente técnico, leve junto para poder fazer o quê? Você ter um laudo. A gente pega, hoje em dia, algumas implantações que eu tenho um laudo de 300, 400 folhas. Então, você fala, é um absurdo. Não, não é absurdo. Por quê? O síndico ele tem que fazer isso. Sim. Às vezes você pega um síndico morador que ainda não teve conhecimento. O que eu falei, não tenho nada contra síndico morador. Tenho excelentes síndicos moradores. Mas tem que buscar conhecimento. Então, quando você recebe isso e às vezes é o primeiro condomínio dele, ele fala, não, só vou pegar isso aqui da construtora, esse laudo, tá tudo certo, dou o aceite e vamos seguir dessa forma. Não. O mais correto realmente é você chamar uma empresa, um assistente técnico para poder fazer a verificação de todos os pontos que o condomínio tem e que foram entregues, e a partir daí sim, falar, agora vem cá, construtora, eu vou dar o aceite ou não. E ali já começar uma discussão. Isso é muito importante. Não quer dizer, gente, é bom bem deixar claro isso. O síndico deu um aceite lá porque ele não tinha conhecimento, não sabia, não fez o laudo. Quer dizer que eu perdi a garantia? Claro que não. Mas, se você já pode começar a discutir isso logo no início, Sim. Por que você vai esperar, entendeu? Um tempo para realmente falar, poxa, aqui foi entregue sem escada, aqui foi entregue sem corrimão, não tem para-raio. Coisa simples que eu estou passando para vocês. Então, você não precisa esperar tudo isso. Você já pode de início começar. O importante, né, doutor, é que nesses casos que ele não vê que não tem esses itens, ele relatar na entrega para que a construtora tome providência para poder estar colocando de volta, né? Sim, mas infelizmente eu já peguei, entendeu, lá de entrega que não foi apontado nada. É complicado. Eu acho que você, depois, acho que o Anderson vai poder falar um pouco mais. O dia a dia. Às vezes o síndico morador ali, eu falo muito do síndico morador, porque a gente tem bastante, às vezes, na entrega. E você pega o síndico morador, você tem um monte de gente pressionando ele. Então você tem os outros proprietários falando, pô, eu preciso morar. Você vai ficar segurando alguma coisa? Eu preciso morar.
mas é responsabilidade dele. Sim, então, verdade. realmente, ele já tem que questionar tudo logo de início. E por isso que é muito importante ele ter profissionais nas várias áreas Sim. que o assessorem, né? Sim. Tanto o síndico profissional como o morador. Porque, tá bom, tem a entrega, precisa do engenheiro. Porque a construtora, ela faz o laudo dela. Sim. Mas é o lado da construtora também. Acho que é importante o condomínio ter um assistente técnico de engenharia para também avaliar isso. Para dar essa opinião técnica pro síndico. A gente vê essas questões, né? Porque quando é implantação, muitas das vezes já vem com um síndico pronto, já vem com um síndico apresentado pela construtora, né? Para dar o início, já vem com a administração. É mais ou menos isso, né, Pete? Sim. Como que funciona? Talvez até o Anderson aí, né? Como especialista em implantação, sindicatura. Como que funciona? Explica para o pessoal, por favor, Anderson. Como que é a assembleia de implantação? O que acontece nessa assembleia? O condomínio já tem síndico antes? Já tem administrador antes? Como que é? A implantação é uma coisa que eu falo assim, é o mundo doido, né? Nós temos que lidar com a ansiedade do morador, que eu acho que isso fere muito, bate muito na implantação, porque o morador ele está ali querendo morar já para ontem. O condomínio ele tem que ser instituído, onde é feita a assembleia de implantação. Nesta assembleia é apresentado o síndico. Hoje é prerrogativa da construtora apresentar, ter essa equipe, ela já coloca a administradora, já coloca o síndico. Mesmo porque o síndico tem na convenção essa prerrogativa, certo? Muitas construtoras colocam lá uma cláusula na convenção de que elas têm o direito de indicar o síndico nos primeiros 2 anos, por exemplo. Isso, justamente para que o morador ele receba o condomínio já com o mínimo, né? E com o laudo, é sempre bom o síndico assim que assume... Já tem funcionário? Já vai ter funcionário, já tem os primeiros, porque também começa com uma terceirizada. Essa é a preocupação das administradoras hoje, colocar já o condomínio em funcionamento para o morador, porque não tem cabimento, não tem um porteiro, não tem o zelador, né? Acho que é importante frisar, desculpa, Luciano, acho que é importante frisar isso, porque assim, às vezes muita gente acha que, vim aqui na Assembleia de Instalação, eu escuto muito isso, e já vem um pacote pronto, que é uma imposição. Eu acho que tem o outro lado também, porque assim, hoje à noite a Assembleia de Instalação. Sim. Amanhã, o condomínio está funcionando. Ele já pode então, precisa entrar. ter uma equipe mínima de limpeza, de portaria, de controlador de acesso. Sim. Precisa ter sido indicado um síndico para começar a atuar, precisa de uma administradora, né? Então, assim, não é assim, não dá para chegar hoje à noite e falar, amanhã se virem, vocês vão correr para contratar tudo, né? Acho que não dá. E nesse caso precisa mesmo, né, ter ele já indicado, porque vai explicar como funciona a convenção, como funciona o regimento interno, porque isso já vem pronto, né? Eu acho bom deixar claro que é assim, por mais que a construtora indique, entendeu, o síndico, ele vai levar lá, nada impede também de qualquer morador tentar se eleger, porque o síndico, na verdade, tem que ser eleito. Então, mesmo que a construtora leve, que eu acho super válido, porque normalmente na implantação sempre falo que esse primeiro ano é mais complicado. Sim. Então, o síndico profissional é de grande valia. Então, você levar um síndico profissional para realmente as pessoas já saberem, tem alguém aqui capacitado para cuidar do condomínio de vocês. Se vocês não concordarem durante esse tempo, entendeu? O síndico pode ser eleito em até 2 anos, pelo Código Civil até tem essa premissa que até 2 anos você pode ter esse mandato, mas nada impede, se o condomínio realmente não aceitar, não gostar do síndico depois desse tempo, que faça uma destituição, que busque algo assim. E eu até já vi quando a construtora indica, daí o pessoal está descontente com o síndico. Sim. Muitas vezes a construtora abre mão, então vamos supor, ficou Muitas 6 vezes. meses, 1 ano, o pessoal pediu a renúncia do síndico, destituiu o síndico. Muitas vezes a construtora abre mão de indicar pelo aquele período restante para completar 2 anos, para deixar o condomínio escolher. É que assim, hoje ainda temos... A figura do síndico é muito importante. Vamos falar do síndico profissional, síndico orgânico. Mas tudo caminha para empresas. Então, na verdade, você vai ter a empresa de sindicância ali dentro mesmo, que vai ser... Hoje a gente não tem isso. Às vezes falam para mim, doutor, mas tem um contrato com o síndico, eu posso rescindir o contrato? Não, o síndico é eleito. Então, o síndico tem que ser destituído. Então, ele é eleito. Mas eu acho que o futuro caminha para isso. Para realmente ser algo dentro de... mais empresarial realmente, onde você vai ter uma empresa de sindicância ali para poder cuidar do condomínio, onde vai ter um contrato. Aí nesse contrato realmente eu vou poder rescindir, claro, sempre através de uma assembleia,
para realmente dar sequência. Não é isso que é hoje, entendeu? É bom deixar claro que hoje não funciona dessa forma. Mas cada vez mais os condomínios são profissionais. Sim. Então, por isso eu falo, eu gosto das duas áreas. O síndico orgânico, o morador e o síndico profissional, entendeu? Desde que aquele síndico morador vá buscar conhecimento. Sim. Então, a gente sempre fala bastante, como começa a sindicatura? Começa com o síndico amador, o síndico morador, e depois ele vai virar um síndico profissional se realmente ele quer dar continuidade. Então, acho que é muito importante isso. A construtora pode trazer, eu acho de extrema importância, principalmente a administradora, foi até que a doutora colocou, o condomínio tem que estar andando. Você não pode chegar lá, tá bom, elegeu o síndico amanhã. Agora o síndico vai buscar todos os contratos? Não. Até é bom ele já estar com essa É uma implantação e nessa implantação é entrega de chave, né? Não tem como deixar para o condomínio escolher, porque o condomínio já entra funcionando, como a doutora falou. As pessoas querem entrar e já morar no condomínio, né? Então você imagina você fazer uma implantação que não vai ter síndico e vai escolher pelos moradores. Uma coisa é que eles vão ter que entender o regimento, vão ter que entender a convenção, né? Vão ter que... A construtora e a implantadora, né? Não sei se eu estou falando alguma coisa errada, né, Peterson, ou doutora? A administradora, elas já colocam isso para que possa explicar para o morador como vai funcionar, né? Nesse sentido, né? Tanto para ele entender como vai ser as regras do condomínio dele e como as empresas vão trabalhar, né? Como vai ser essa apresentação, né? Tudo vem mudando com o tempo, né? Eu fui síndico. Então, eu fui síndico por 5 anos. Daí fui para a área, doutora. Não era a minha área. Daí, em 2010, eu adquiri um imóvel. A construtora não tinha essa premissa de levar síndicos profissionais. Estou falando, então, de 2010. Hoje ela já faz, essa construtora que eu estou falando. Então não tinha. Chegou lá na Assembleia, todo mundo, quem quer ser síndico? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito, eu não quero ser síndico, não vou me meter nisso. De jeito nenhum. Daí uma amiga minha, uma colega de profissão, advogado, falou, você vai morar lá, eu não vou morar. Vai ser síndico. Eu falei, sério mesmo? Daí eu falei, tá bom. Mas já tinha a administradora, entendeu? A administradora já apresentou, fala, pessoal, a gente tem que ter uma portaria, tem que ter isso. Então a administradora já estava ali. Não tinha muito isso da figura do síndico ainda, de levar o síndico. Daí qualquer um levantava a mão. Às vezes a pessoa que só pegava e falava assim, vou ter isenção eu não vou pagar a minha taxa condominial? Então eu quero. Sem conhecimento nenhum. Eu falo, eu mesmo, eu não tinha conhecimento quando iniciei. Depois fui querer realmente, falei, não, peraí. É uma responsabilidade muito grande, entendeu? Respondo civil e criminalmente, falei, vou estudar um pouco para poder saber. E aí sim, mas fiquei 5 anos. Hoje eu prefiro ficar do outro lado. Mas não tinha isso. Hoje as construtoras já levam isso aos moradores, para falar, eu já trago um síndico profissional, que é alguém capacitado, principalmente nessa implantação, nesse primeiro ano, para vocês terem uma pessoa, realmente um profissional aqui dentro, que vai saber lidar com vocês. E aí, até dando esse gancho, doutor, assim, o que está acontecendo muito com o mercado é que está tendo muito lançamento, está sendo muita entrega. Então, a grande maioria dos moradores hoje nunca nem morou. Então, se nesse primeiro ano de vida, né, nesse início do condomínio, ele não for muito bem implantado, isso vai criar uma mazela para todo o tempo desse condomínio de existência. Porque um condomínio mal implantado, mal gerido no início, ele vai acarretar vários problemas e as patologias vão ficar ali impregnadas nele. É uma bola de neve, É uma bola de neve. Mas então aproveita e fala pra gente, o que, na sua opinião, é um condomínio bem implantado? Um condomínio bem implantado, inicialmente, ele tem que ser um condomínio em que os moradores tenham um conhecimento de fato do que está acontecendo primeiro no condomínio dele. Muitos síndicos, até mesmo por causa do tempo, não dão as informações para os condomínios. Tipo, transparência, comunicação. Né? Porque, na verdade, o morador, ele nem faz ideia o que é o dia a dia do condomínio. Ele não faz ideia quantas bombas tem, não faz ideia o custo. A única coisa que ele olha é o boleto final da coisa, né? E aí ele não sabe o que realmente... O que compõe tudo aquilo, que compõe, né? Como que chegou naquele exato. valor. Ele não sabe também o dia a dia, ele não olha as regras. Então, por isso, um condomínio bem implantado é o síndico, ele ter o conhecimento de fato. Eu sei que o dia a dia de um condomínio é muito doido, né? Parece um Big Brother bem bagunçado, todo dia uma novidade, parece um livro aquilo. Todo dia sempre tem alguma coisa. Mas é bom o síndico ele ser capacitado, porque primeiro ele tem que ter
uma autoestima própria, porque o WhatsApp hoje detona ele diário, é uma coisa louca. Também isso reflete pela falta de transparência e conhecimento do que está acontecendo. Uma coisa muito simples, muito morador, ele não sabe do dia a dia e ele não sabe do que está acontecendo. Acabou a água na casa dele. O síndico é o responsável. Olha, ele não tá vendo isso, não tem gerência. Aí o WhatsApp já falou, a conta não foi paga. Mal sabe que foi, no caso de São Paulo, a Sabesp desligou o bairro porque ele está fazendo uma manutenção na adutora. Então, assim, o síndico tem que informar para os moradores, para o condômino, a vida inteira do que está acontecendo ali, das manutenções, o porquê do valor. Muita gente não sabe por que é o valor do condomínio. E uma frase, pessoal, acho que o doutor já ouviu muito, fala assim, mas o meu condomínio não é no Morumbi para ser esse valor. Mal ele sabe que independe onde é a localização. O custo o valor que ele está pagando é o custo do mês. Né, Anderson? É porque a maioria, né, a gente vê que a maioria não vê o que tem dentro do prédio. Ele vê parede, janela e porta para ele entrar. Sim. Então ele vai pagar o menos possível. Ele vai, e quando o vendedor, para não vender, fala para ele assim, o condomínio é R$200. E o cara fala vai assim, ser R$200. Aí ele recebe uma cota de 500. Quem nunca ouviu o pessoal na Assembleia de Instalação falando, quando a administradora apresenta lá a previsão orçamentária e fala, sei lá, R$500 a cota. O vendedor me disse, né, doutor? Não, mas falaram que ia ser 200. Isso sem direto. Condomínio. Tem condomínios pequenos de 30 unidades que falam, não, mas me venderam sem condomínio. Nossa, essa eu nunca sem ouvi. taxa condominial. Sério? Sem taxa, é sempre sem condomínio. A palavra é sem condomínio. É um absurdo. Por isso que é importante a gente informar as pessoas. E a transparência porque muita gente tudo. também acontece que é a primeira vez que mora em condomínio. Sim. Tem pessoas que moraram a vida inteira e que, né, simplesmente acontece as mesmas coisas. Muda algumas coisas no condomínio, mas tem muita coisa que repete. Agora, e quem nunca morou em condomínio? Eu tenho uma questão particular de morar em condomínio, porque eu passei a morar em condomínio tem 4 anos, né? E quando eu comprei, eu li aquele contrato que é extenso, e aí eu queria entender, na época, o que era vaga pré-determinada, o que era a instalação, o que falava, eu não entendia. E aí quando eu falava, eu perguntei pro vendedor, eu falei assim, vou comprar um apartamento, mas quanto que custa? Não, cara, fica tranquilo, o seu condomínio não vai sair de R$250. Mas se você não procurar entender, você passa perrengue, né? Então, é por conta dessas situações que a gente passou a falar um pouco mais de condomínio, né? A apresentar mais e ter o síndico profissional, né? Que está voltado mesmo para as empresas, porque mesmo ele sendo um síndico orgânico, hoje ele tem que buscar informações, ele tem que apresentar isso pro condômino, né? Para que ele não fique vasto, né? Porque, querendo ou não, todas as assembleias, não importa que seja, sempre vai ter alguém te questionando por uma situação que ele não entendeu quando ele comprou a unidade dele. Mas daí que vai tudo a ver com o que o Anderson falou da comunicação. Sim. Porque, por exemplo, esse assunto das vagas. O síndico, é papel dele também, da administradora de uma assembleia, explicar. Pessoal, as vagas funcionam assim, são indeterminadas, vai ter um sorteio ou não vai ter sorteio, cada um tem a sua vaga. Então, tudo vai disso, da explicação, da transparência, de as pessoas entenderem como é o dia a dia do condomínio. Né? Acho que entender a convenção, né? Até uma coisa que nós vemos muito nos condomínios de implantação, o questionamento primeiro, mas quem decidiu isso? Eu sou dono do apartamento, eu não aceitei isso, e as pessoas não entendem o processo jurídico da formação para esse condomínio. E eu falo, mas eu não tenho que respeitar a convenção, é o Código Civil. Aí bem, tá aqui o doutor, a doutora sabe bem melhor do que eu. Então, assim, tem coisas que você tem, ponto, a convenção é o ponto da coisa, né? E assim, muito morador não entende isso. Não, mas isso infelizmente é comum. São poucos moradores que pegam e acabam lendo a convenção, lendo o regimento interno. O pessoal não tem paciência. Não, muito difícil. A gente tem uma aceitação muito pequena em assembleias. Então, quem está morando em condomínio agora, claro, as assembleias de forma virtual melhoraram um pouco isso. Eu vejo que cresceu e pelo menos uns 20% do que descia para poder realmente ter uma assembleia física. Então as pessoas não sabem, realmente tem aprovações e falam, não, mas por que mudou isso? Eu não sabia, porque você não foi na assembleia, porque você não viu a ata chegou para você e você não deu valor. Mas não quer dizer que você, pela falta de conhecimento, não vai ser penalizado.
Então, você não pode alegar isso. Mas eu não tinha conhecimento. Desculpa. Dr. Peterson, uma pergunta. Pode instalar um condomínio sem convenção? Como que é isso? Ou o condomínio sempre vem com convenção? Então, explica pra gente. O que acontece? Quando realmente tem empreendimento, ele já tem que averbar isso no cartório. Então, já fica a convenção. Agora, falar para você que eu não tenho condomínio que não tem convenção e nem regimento interno? Tenho, infelizmente, mas não pode. Mas o que diz a lei? Como é o certo? Vamos supor, amanhã eu vou mudar para um condomínio, nunca morei em condomínio e eu quero saber dessas questões básicas. Se a construtora fez tudo correto, e aí, já vai ter averbado. Quais são as primeiras noções? Já vai ter averbado tanto a convenção como o regimento interno. Então isso vai ser apresentado. Não gosto que a maioria das construtoras fazem tudo num termo só. Às vezes a gente pega lá, tá a convenção e regimento interno, mas mesmo assim, eu entendo que são coisas separadas. Até depois a gente fala disso aí, porque a gente fala, não, para mudar o regimento interno tá na convenção, precisa 2/3. Não tá na convenção, tá separado. Pode ser um documento só, mas para mim tá separado. Concordo, também então, penso assim. Não, para mim tem que ser, porque senão a gente não consegue mudar nunca. Senão tá tudo engessado. Nunca, Exato. Não acontece, então tem que ter isso. Então você vai chegar, você já vai ter a convenção do seu condomínio, você já vai ter o regimento interno, vai ter acesso a isso. Se não tiver de início, pergunte ao síndico, fala, queria ter, entendeu? A convenção, o regimento. Eu sempre falo para o síndico se antecipar e já mandar isso para os condôminos. Mas, provavelmente você vai ter no aplicativo do condomínio ou no site da administradora. Então, sempre é obrigatório. Então, se não tiver convenção e regulamento, já posso aqui ligar o farol vermelho, porque a gente não tem implantação. Tem alguma coisa errada e o condomínio, então, já tem que falar com o síndico, a administradora, eu falo buscar isso porque eu tenho um condomínio pequeno, condomínio de 50 unidades. Lá um problema bem grande. Então, estamos resolvendo. Mas ele não foi entregue. Não teve a implantação. Ou seja, o condomínio não tem. Não temos a convenção, não temos o regimento interno. O construtor não terminou o condomínio. E o que fazer? Conta pra gente. Aí é o maior problema. Essa é uma questão. Eu nunca peguei um condomínio sem estar com a convenção. Infelizmente, esse caso é assim. Mas várias coisas. Eu vou falar pra você que os elevadores não funcionavam. Só tinha um elevador funcionando, daí o outro não estava funcionando. Eu liguei, foi instalado os elevadores. Eu liguei, conversei com a prestadora, falei, por que você não põe? Não, porque não me pagou. O construtor não me pagou. Eu falei, então, mas primeiro, você não vai tirar esse elevador de lá, entendeu? Isso aí vai continuar lá. E você vai aumentar o valor da sua prestação. Vamos conversar, coloca para funcionar. Ele entendeu e colocou. Para você ver os problemas desse condomínio. Vamos ter que regularizar, vai ter que fazer a convenção, aí você vai ter a parte de engenharia, vou precisar de assistentes, entendeu? Para verificar realmente as unidades. Porque quando você está falando de convenção, você vai falar da fração ideal de todos os apartamentos. Ali Por isso que é para a construtora fazer, porque tem toda essa base até de fração, de medidas, né? De tudo, de todas as áreas. E esse problema comuns. Imagina na hora de você fazer notificação. Então, hoje, como a gente consegue agir? Não tem regimento. Como a gente consegue agir hoje? Tudo eu jogo pro Código Civil. Tudo está tentando contra a segurança, salubridade, saúde dos moradores. Então a gente tenta fazer isso. E está aprovando agora o regimento interno, colocando algumas coisas. E a convenção. Então tudo a gente tem que jogar. Mas daí, voltando até a parte jurídica, meu medo era realmente até numa execução. Porque o juiz colocar assim, não, mas em que momento foi instituído isso? Não, foi instituído, ainda bem que foi aceito através da ata. Então da primeira ata que não foi uma implantação, vou falar de legal, entendeu? Mas foi uma implantação de fato. Na primeira ata tinha a previsão orçamentária. Daí colocamos e o juiz aceitou. Aí o juiz aceitou. Que bom também, senão os condôminos iam ser prejudicados em todos os aspectos. Então, né? utilizou o Código Civil para fazer hoje para multa e notificações, Código Civil. Ainda Código Civil. Esse é um condomínio que está dando... Nossa, não, tem muito problema. Esse é um diferencial, doutor. Que eu nunca peguei nenhum. E tem muita coisa que às vezes a gente está dentro da forma, acha que tudo acontece daquele jeito, mas tem muita coisa irregular. Tem muita coisa que até acontece para a gente colocar da implantação. Está falando bastante de implantação. Vou falar uma coisa simples, que síndico na implantação acaba não vendo. Um síndico que não tem conhecimento. Tamanho de vaga. Vaga de garagem. Eu entrei num condomínio agora... Condomínio que assumimos, eu gosto. Quando eu assumo um condomínio, eu falo, vou fazer uma visita no condomínio. Quando eu comecei a olhar as vagas de garagem, eu falei, isso aqui não tem 1,80 m. Não tem, entre duas colunas. Eu falei, não cabe, para moto? O morador não viu ainda. Então, estou falando de vaga. Várias vagas. 1,80 m, 1,90 m e não atendendo os 2,30 m. A gente teve um caso em Mauá muito grande que teve a remarcação de tudo.
Hein, Pete, para a gente interromper a conversa, a gente ainda continua no podcast Em Questão Cash e agradecer a audiência, né? Para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que se inscrevam no canal, né? Que compartilhe ele e que aperte o sininho lá para que possa receber mais episódios do nosso podcast, né? Bem legal, vou pedir também, pessoal, me segue lá na página Condomínio Net, entendeu? No Instagram também, o YouTube. A gente tem todas as redes sociais, mas eu sei que eu utilizo mesmo o Instagram do Condomínio Net. Então, por favor, também sigam lá. Vai ser bem legal. A semana que vem vocês estão convidados para o podcast lá. A doutora Lidiane tem o dela, que é Vida em Condomínio. O meu não é podcast, né? Eu tenho um canal no YouTube, @Imobiliarizando Direito, isso, que eu falo sobre assuntos condominiais, imobiliários. Também toda semana tem um vídeo lá. Legal. Isso é legal. Bem, eu não tenho página, mas a LTS tem. Então, pessoal, segue a página da LTS em todas as redes aí. Temos aí Facebook, Instagram, LTS Síndicos. E vamos lá e vamos estar aí junto com vocês. Arrasando nas implantações. Arrasando. Implantações, como eu disse, cada uma é um momento novo. Pete, voltando lá ao assunto das vagas. Vamos lá, vou falar da vaga, algo que foi bem complicado. Condomínio grande, quase 1.000 unidades. A empresa, vou falar assim, a construtora de Minas Gerais, muito famosa, dela pegou o código de obras antigo e começou a fazer as obras. Onde constava que as vagas teriam que ter 2,20. Fez o condomínio, fez todas as vagas. Na implantação, mas isso aí quem pegou foi o Corpo de Bombeiros. Então o Corpo de Bombeiros na aprovação, entendeu, chegou e falou, peraí, essas vagas estão em desacordo com a legislação do município. Não, por quê? Não, a gente utilizou o código de obras de 2015 ou 2014. Não, tá errado. Tiveram que remarcar todo o condomínio. Tanto é que eu tenho um problema lá que eu acho que falta vaga. Então a gente tem um problema muito grande lá que falta vaga, porque eu entendo que as vagas... Vou até levar esse debate para a doutora. Eles suprimiram as vagas de PCDs. Então o que acontece? Faltou espaço. Como faltou espaço, o que a gente faz? Pega as vagas de PCD e entrega para a unidade. E isso foi feito. Eu não tenho vagas rotativas. Eu estou nessa briga, entendeu? Com a construtora. Isso não só nesse condomínio. Em todos que ela vem entregando. Nossa, repetiu o erro em todos. Agora ela entende que as vagas estão lá. Que ela pode vender. Entendeu? Eu não penso dessa forma. Para mim, a lei é bem clara que aquela vaga é rotativa. No condomínio seu mesmo tem algumas vagas que você até tem. Na verdade, no condomínio... Está saindo um pouco da implantação, mas foi decorrente da implantação. O Anderson acompanhou algumas coisas. No meu condomínio, a gente tem umas vagas pré-determinadas por unidade, né? Então, tem os apartamentos de cobertura, eles têm 2 vagas, então são pré-determinadas. O apartamento de 3 dormitórios são vagas cobertas e livres. Mas as de PCD são... Não, a gente tem, 1% das de PCD, e eu tenho 5 vagas para PCD e tenho uma vaga que eu deixo para embarque e desembarque, né? Para que as pessoas possam usar. Então, o condomínio em si, o pessoal mesmo dá briga, porque tem vaga presa. E tem vaga livre coberta. Então o pessoal quer saber o porquê que o condomínio tem isso. Porque são vagas pré-determinadas. E isso está em contrato, né? Mas isso a pessoa tem que aceitar. Ela sabe que ela comprou daquela forma ali, às vezes quer discutir. O que eu digo... E a convenção também, doutor. Está lá falando. Sim, e você pega... Quando eu estou falando da implantação, pelo que aconteceu e vem acontecendo, infelizmente, eles estão suprimindo vagas que são de direito, entendeu? De quem realmente tem uma deficiência... E eles estão suprimindo, não, mas eu posso vender essa vaga. Desculpa, me desculpa. Aqui, graças a Deus, nós 4 aqui, gozando de plena saúde, pode sair daqui, bater o carro e acabar tendo uma deficiência, ficar deficiente. Então quer dizer que eu não vou poder mais utilizar uma vaga que seja para o embarque e desembarque. É isso, eu preciso ter essa vaga lá para o embarque e desembarque. É uma vaga rotativa. Nesses condomínios que eu estou falando, não existe. Então, se eu tiver um cadeirante... O pai chega com o filho dele que é cadeirante para poder parar. Vai parar no meio do corredor. Vai ter que parar no meio do corredor. Na vaga dele provavelmente não vai conseguir, porque, a não ser que ele tenha pego uma dessas vagas. Mas na vaga dele ele não vai conseguir, porque é uma vaga estreita. Então, a implantação é de extrema importância. É um assunto bem importante para ser verificado na implantação. A questão das vagas. As vagas muito importantes. Tanto as medidas, né, das vagas, como a questão das vagas necessárias para PCD. E quando a vaga é rotativa, doutora?
Então, como assim? Quando as vagas é rotativa, elas têm também? Sorteio anual, ou a cada 2 anos, você obrigatoriamente tem que ter as vagas de PCD. Obrigatoriamente. Sempre é legal, isso é lei. Sim. Precisa ter o mínimo necessário. Então... E hoje a gente fala, você falou, tem 1%, antigamente é utilizado 1%, agora 2%. E realmente tem que ficar dentro disso. Tem que ficar dentro disso. E é uma vaga, eu entendo. São Paulo tem uma legislação que permite você trocar sua vaga. Então, falei aqui... Com o condomínio, né? Todo mundo aqui goza de plena saúde. Eu fui lá, bati o carro, acabei ficando deficiente. Preciso de uma vaga de PCD. Eu posso fazer isso. Pedir para o condomínio e falar, ó, condomínio tem, que nem o seu condomínio falou que tem 6 vagas. Gostaria, peticionar, seu condomínio gostaria dessa vaga. Em contrapartida, forneço a minha. Para o condomínio poder locar, poder fazer o que bem entende. Para deixar, para que as pessoas entendam, né? O Anderson, foi vocês para responder. Como funciona para que a pessoa possa solicitar o uso dessa vaga? Então, sempre por escrito, sempre por escrito. Eu gosto de fazer isso porque faça por escrito, se for dessa forma que eu falei, de pleitear a vaga na troca dela, entendeu? Explicar isso, demonstrar. Aí encaminha ao jurídico do condomínio, sempre é bem importante, entendeu? Encaminha ao jurídico do condomínio para ver realmente a possibilidade. E aí é bem importante a quantidade de vagas que você tem dentro do condomínio. Pode ser que você tenha uma. Daí você fala, pô, vou fornecer só essa. Eu levaria para uma assembleia até para demonstrar. Falo, pessoal, tem uma, vamos fazer de forma rotativa, todo ano sorteio, porque eu tenho condomínios que eu tenho 2, 3, e eu tenho 10, 12 PCDs. Só que não dá para todo mundo pedir essa vaga. Pessoal, é bom entender isso. Eu tenho hernia de disco, vai. Mas eu jogo tênis, eu jogo bola, eu vou para academia, eu vou pleitear uma vaga de PCD para poder ficar lá. Não. Não é só apresentar o cartão. Acho que isso é importante. Porque o cartão, que também precisa ser apresentado, a pessoa que tem hérnia de disco, por exemplo, tem o cartão. Mas tem que ser uma deficiência, né? A pessoa com deficiência está lá na lei, tem que ter uma dificuldade de mobilidade. Exatamente. Redução de mobilidade. Né, doutora? Ele não pode apresentar laudo. Não pode, eu acho que sim. Para a questão, quando apresenta para o condomínio, além do cartão, tem que apresentar laudo. Não que o síndico é médico e vai poder avaliar, mas ele tem que provar, e um laudo é uma forma disso, de que ele tem realmente uma redução de mobilidade, porque é isso que a lei fala. Como o doutor bem exemplificou, quanta gente não tem hérnia de disco? Então, todo mundo... E tem um cartão. Então, só porque eu tenho hérnia de disco, não que, né? Não tô desmerecendo. Mas é porque você tem... Então, a regra é a redução na mobilidade, a dificuldade na mobilidade. É realmente a pessoa com deficiência de acessibilidade, de mobilidade. Sim. Né? Então, isso é importante. Por isso que eu acho importante não só o cartão, mas a documentação. Se for o caso, o síndico até consulta... Sim. Especialistas, enfim, porque isso é prerrogativa da lei. A questão da mobilidade. Olha, em geral, pelo menos nos condomínios que eu já atendi, nós sempre olhamos bem, justamente porque não somos médicos, né? Nós sempre pedimos o cartão do DEFIS. Fala assim, se ele tem o cartão do DEFIS, ok. Por quê? Porque para obter esse cartão, mas vai ter que estar... Mas assim, aquela vaga não é dele. Sim. Aquela vaga não é dele, ele vai poder utilizar. Você com o cartão difícil, você vai poder utilizar aquela vaga. Não que seja dele, é para ele poder descer. Desembarque. Exatamente. E aí depois ele tem que entender isso. Todos têm direito, todos vão poder utilizar. Só que aquela vaga é minha. Eu tenho um problema. Na verdade, eu tenho alguns casos. Mas o autismo mesmo, hoje em dia. A criança portadora de autismo, ela tem também direito a utilizar aquela vaga. Mas ela tem direito a ter aquela vaga específica? Não. É uma vaga rotativa. É para embarque e desembarque. Agora eu vou polemizar. Não é nós vamos implantação, mas eu vou polemizar. E a pessoa que é sozinha? Ela tem, na minha opinião, assim, ela não tem o pai, ela tem, sim, na minha opinião, direito pela lei a ter uma vaga fixa, PCD. Sim. Na verdade, porque ela não vai ter quem... ajudar ela a sair do carro. Isso, na verdade... E ela precisa ter autonomia. Isso eu acho que varia de condomínio para condomínio, né? É lei. Não, mas eu falo assim, na questão de vocês, que nem vocês estão... A gente está debatendo o caso de você oferecer uma vaga para eles, na questão que nem... No meu condomínio, a gente tem 5 vagas, na verdade. 5 vagas. Aí que muda um pouco. A gente ofereceu 4... para que aquelas pessoas mais necessitadas que precisam usar a mesma vaga, e aquela vaga que ficou de 1%, colocada para embarque e desembarque, próximo a um local que seja próximo para ela poder sair com cadeira de roda, com uma pessoa idosa e assim vai. E destinamos algumas vagas
livres, né? Que a pessoa possa estacionar o carro dela livre para poder sair num caso de emergência. É uma nessa solução, situação. né? Eu acho que cada condomínio é um caso, né? Que dá para tentar resolver de uma forma que seja... Tanto que aquelas pessoas que realmente tenham essa dificuldade de mobilidade e redução tenham acesso, tenham esse direito, né? Eu acho que isso é importante. Eu tenho condomínio, eu vou falar, eu tenho um condomínio que tem 2 vagas de PCD. Na verdade, eu tenho um processo, um que tem 3, que tem 2, um que tem 5, tem algumas coisas. E agora do autismo também. O que acontece? Eu vou falar desse de 2 vagas. Já são utilizadas por 2 pessoas que são deficientes físicos e têm uma redução de mobilidade. Inclusive, um é um cadeirante e ele mesmo, ele tem uma doblô. E ele sai da doblô, ele coloca a cadeira de roda deles, ele pode usar. Claro que ele tem direito a isso, ele vai ter que usar essa vaga. Só que acontece, pode ser que eu tenha mais cadeirantes, mais deficientes que necessitem dessa vaga. E nesse caso específico tem. No passado a gente fez isso e acabou aprovando que essa vaga ia ser rotativa, a gente ia fazer um sorteio dela a cada 1 ano, para realmente as pessoas que têm redução de mobilidade. Esse condomínio eu tenho uns 5. E o condomínio está tentando se adaptar nas vagas maiores, a gente está resolvendo isso, já conversou, já conseguiu com um dos moradores trocar a vaga dele, que é perto do elevador, e você tem um espaço maior para a gente poder contemplar também esse outro morador, e são vagas fixas, não são nem vagas sorteadas. Então o maior problema é esse, às vezes quando a gente tem uma quantidade pequena de vagas, e você tem uma quantidade maior de pessoas, entendeu? Com mobilidade reduzida. Eu tenho outro condomínio que eu falei para vocês, que realmente a gente teve uma pessoa pleiteou a vaga, até na justiça, conseguiu, então ela tem uma liminar agora. Eu até gostaria, antes eu falei para ela, vamos levar para a Assembleia, vamos aprovar. O processo está seguindo, agora eu sou obrigado a esperar realmente a definição do juiz. Mas ela, de liminar, o juiz deu, só que aí, a hora que eu fui juntar no processo, que eu pedi o cartão de defis, veio uns 15 do condomínio. Então, ó, tem tudo isso. E agora eu vou apresentar para o juiz. Falei, excelência, mas eu tenho mais isso daqui. Então, por isso que eu tenho que resolver. Gente, vamos voltar para nossa... Não, a gente tá se perdendo. A gente, o papo fica bom pra outra coisa. Era só pra falar das vagas. Mas é uma dor muito grande. Eu acho que o que é importante ficar para linkar com a implantação é síndico. Veja a questão das vagas. Logo que você assume o condomínio na implantação. Que é o melhor momento de adequar. Tanto o tamanho quanto essa questão do... Por isso que as construtoras têm colocado síndicos, já indicado síndicos. Por isso que é importante na implantação para que a síndico pessoa com experiência. tenha esse conhecimento para poder adquirir o conhecimento de como vai funcionar o condomínio dela, né? Eu acho que uma coisa que é bom desmistificar aqui. Não quer dizer que a construtora colocou um síndico, está trazendo um síndico. Não, é parceiro da construtora, vai fazer tudo pela construtora. Não vai fazer nada. Esse é o maior problema dos moradores. Então os moradores, na hora que vem isso, falam, não, peraí, tá trazendo um síndico. Não, verifique realmente, entendeu, a capacidade daquele síndico, se realmente ele já está em outros condomínios. Né? Não julgue assim, só porque ele está na implantação, que ele não vai fazer nada contra a construtora. Eu vou falar, eu não advogo para a construtora. Então... Eu já fui chamado para algumas construtoras, até muito próximo a mim, até amigos, você vai ser advogado da construtora. Eu falei, não, nesse momento eu não quero. Mas tenho muito conhecimento com algumas construtoras. Daí falam, Peterson, então, quer dizer que você vai estar do lado... Não, de forma alguma. É até mais fácil para eu ter acesso. Sim. Então eu tenho um acesso mais fácil. Chego e falo, até aqui eu vou com vocês. Vocês conseguem chegar aqui, arrumar o condomínio, fazer as garantias, cobrir tudo que realmente... Consigo. Não conseguiu, daqui para cá vamos pro processo. Então, às vezes... O síndico que foi indicado vai ter um acesso maior, entendeu? A construtora, para resolver garantia, os problemas diários do condomínio. Às vezes as pessoas falam, não, poxa, eu não quero porque é alguém da construtora. Não é alguém da construtora, é um profissional que está ali. Sim. Ele está sendo indicado pela construtora. Se não fazer o trabalho dele da forma correta, o condomínio pode destituir ele, sem problema algum, e vocês vão verificar. Eu acho muito pior, entendeu? Às vezes falar, não, vamos colocar qualquer um, porque esse daí é parceiro. Esquece isso, não tem parceiro da construtora. São profissionais competentes que a construtora leva no dia. Então tá ali. Se o condomínio também não quiser eleger, cabe a eles. E o importante é que o morador saiba que o poder é dele. Depois do condomínio instituído, ele vai avaliar a sindicância profissional que está lá. Então ele pode sim, pela própria convenção, estabelece o rito, pode fazer um abaixo-assinado e tirar. Mas que chegue nesse ponto de um abaixo-assinado para tirar um síndico, que ele avalie de fato
a parte técnica, não o que acontece muito, o grupo de WhatsApp, eles ventilam situações que não são a realidade, por falta, e aí aquilo que nós estávamos falando, de transparência, de informação. Por falta de informação, deixa ventilar uma história num grupo de WhatsApp, que o WhatsApp, eu falo, é muito bom, mas é muito ruim, porque eles buscam muita coisa que, como falam os leigos, fumaça, mas que primeiro, antes de chegar no ponto, deixe que o profissional trabalhe de fato, que aquilo que falou, se esse condomínio ele for mal implantado, porque é muito importante os primeiros 6 meses do condomínio, é crucial para um condomínio, é a parte que aí acredito que nós devemos falar aí, acredito em outros programas, sobre as obrigações legais no início, são muito, e que o morador saiba que o poder é dele, não é porque a construtora pôs na implantação o síndico, mas o poder final depois disso são dos moradores. E o principal, eu acredito que muita gente vê isso, que o morador participe. É aquilo que o senhor colocou, faz uma assembleia, e eu tenho aqui relatos de condomínios de 600 unidades que participa 30 pessoas. Olha que e aí tenta, né, doutor, isso até é legal. Muita gente fala, vou entrar na justiça porque eu vou impugnar, porque o prédio tem 400, 500 unidades e só teve lá 20, 30 pessoas. Vocês estão fazendo algo ilegal, não pode. E aí até, para que vocês até coloquem aqui para o pessoal, existe um número específico para que uma assembleia seja válida, ou se atendeu ali o que a convenção fala, não importa se na finalidade, no final dela, eu tive lá 20 pessoas e o condomínio tem 1.000 apartamentos. Depende do que você busca. Se você busca realmente um quórum qualificado, que a gente fala de 2/3, você não vai conseguir isso. Não, desceu 20 pessoas. Agora não. Tem 20 pessoas. O condomínio tem 1.000. Você está votando, às vezes, uma alteração assim, de um regimento interno ou aprovação de qualquer coisa mais simples, entendeu? Ali, sem problema algum. O importante é que todos tenham recebido edital de convocação. Né, se uma pessoa não recebeu, é ilegal. Pode até cancelar uma assembleia. Agora, se todos receberam, tem 1.000 e foram 20... Não, doutor, e voltando a uma questão, Peterson, só para a gente poder deixar o nosso telespectador que gosta de perguntar isso, na hora de fazer a vistoria para verificar os itens do condomínio, ele pode solicitar que algum daqueles presentes ali que estão recebendo a chave participe? Pode, participa. Vou falar para você que é bem comum até o conselho participar, entendeu? Junto ao síndico. É importante você ter profissionais, entendeu? Gabaritados para ajudar isso. Um engenheiro, entendeu? Você vai buscar realmente assistente técnico para poder ajudar, mas muitos participam sim, vai verificar, porque, voltando, deixando bem claro nosso assunto, quando você tem uma implantação, vou catar um condomínio aleatório, rampa para chegar no salão de festa, legal, você tem que ter rampa, acessibilidade, falam bastante de acessibilidade, tinha rampa, a hora que ia chegar no salão de festa, escada, aí você fala, como que é, o cadeirante vem até aqui, daí alguém pega ele e desce ele, como é que deixaram isso entregar com uma escada aqui? Simples, às vezes o síndico não vai ver isso, um engenheiro vai. Daí o assistente técnico vai verificar. Estou falando coisa simples. As construtoras hoje entregam com sistema fotovoltaico, que é para você poder ter energia... As placas solares. Energia limpa, hoje em dia. Muito bom. Baixo custo, né? Só que a maioria entrega sem funcionar. Eu nunca vi isso. Sem homologar na própria Enel, no caso de São Paulo. Isso, você pega aí 1 ano, 2 anos e você não consegue, entendeu? Colocar isso para você. Isso, alguns problemas simples. Falei das vagas. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Claro, um condomínio, às vezes, por muitos, a gente fala, tem advogado, tem engenheiro, nada impede também do engenheiro acompanhar do condomínio. Eu sou morador, eu sou engenheiro, quero acompanhar. Pode acompanhar, é sua casa. Você está trazendo, entendeu? É sua casa. Pode ser que você veja alguma coisa ali que eu não vou ver na hora. Mas, voltando, de extrema importância a contratação de um profissional. Extrema importância. O síndico, hoje em dia, ainda bem, não é tudo para o síndico fazer. Entendeu? O síndico não é obrigado a saber de tudo. Tanto é que você pode delegar muito isso. Bem sincero, vocês entraram num local, estou entrando numa implantação. Pessoal, o custo de um assistente técnico é esse daqui. Não vou ficar discutindo, vamos votar isso daqui para a gente poder aprovar. É necessário.
é necessário. Isso aqui não é um custo, vamos entender que é um investimento. Então eu estou investindo agora para tirar todos os problemas que eu consigo sanar já logo de início, para não piorar no futuro. Sim. E para a gente dar um pouquinho de risada, né, doutora? Para a gente poder achar engraçado. O que você já viu de mais engraçado na hora de uma implantação? Você, o Anderson? Pode falar, Anderson. Alguma questão que alguém pergunta ali e você fica de querer responder e falar... Uma coisa bem comum é... Por que eu tenho que pagar o condomínio? A cota do condominal? Por quê? Aí você fala, como assim? Não, eu não tenho que pagar. Eu falo, mas tem que pagar. Olha, tem um porteiro que abre a cota condominal, ela tá ali para pagar os custos para você. E olha, esse caso, a pessoa falou, não, eu só comprei o apartamento e acabou, é só isso, eu não tenho que pagar nada. E aí, e o pior não é isso, ela procurou um advogado. E o advogado ainda ligou. Não, ele ligou até para nós e falou assim: como é que você vai resolver esse caso? Porque o advogado ficou 2h30 para explicar e a pessoa não. Então o advogado não, ele tentou, falou não dá. Então assim, isso, os condomínios são muito engraçados que nós já tivemos no caso essa da cota, porque ela achava que não tinha, ela comprou apartamento igual casa. Daí falou, mas olha, tem a água tá inclusa no condomínio, não vai vir a conta. Falei, não. Então assim, completa de novo informação. O pessoal tem dúvida entre essa coisa de pagar luz e gás de área comum também. É importante saber disso. Acho que é até legal chegar nessa parte. Uma coisa que eu tenho bastante. Primeiro, mas não tem nada o condomínio, tem só uma quadra, não tem piscina, eu tenho que pagar essa taxa condominial, que é um absurdo. Mas eu vou colocar outra que a gente escuta na implantação. Eu já escutei isso daí. Por que eu vou pagar o mesmo valor que ele se eu moro... Tem uns condomínios que tem térreo. Eu moro no térreo e não uso elevador. Por que eu vou ter que pagar? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E o pessoal questiona muito isso. Eu já ouvi até falar. Olha, Peter, eu falo disso e falo de cobertura. Só pra gente dar início aí, a nossa audiência tem aumentado e a gente solicita você que continue se inscrevendo no canal, né? Estamos aqui com Em Questão Cash. Continue se inscrevendo, dê o like lá, curta e aperte o sininho para receber os novos vídeos. Compartilhar, vamos estar crescendo, vamos compartilhar. Voltando ao Peter. Então, vamos lá. É assim, o pessoal ele mora no térreo, ele quer pagar menos porque ele não usa elevador. Entendeu? Daí também eu tenho... Isso eu escutei até esses dias. Uma moradora ligou para mim, ela tem uma cobertura. Então o apartamento dela é o dobro, entendeu? Do condomínio, do apartamento de baixo. Vai pagar fração ideal. A lei fala que é fração ideal, mas a convenção pode modificar. A gente tem alguns condomínios que a convenção modifica e todo mundo paga de forma igualitária. Não é o comum. Isso é 1%. Então, o comum, fração ideal, você vai pagar pelo tamanho do seu apartamento. E aí ela também me questionou. Eu não uso elevador 2 vezes. Entendeu? Por que eu vou pagar 2 vezes? Por que eu tenho que pagar 2 vezes? Porque sim. Entendeu? Isso é lei. E você vai pagar pela fração ideal. Os moradores não entendem. Eles tentam colocar isso no início e falar, não, é um absurdo. Eu não vou pagar o dobro. Ô, Peter, eu já tive a oportunidade de participar com o André, do cara falar assim, eu moro no térreo. Então, por que a minha conta é mais alta? Cara, eu não uso elevador. Pra quem usa o elevador, paga a conta mais alta. Você tem um garden, às vezes eu não uso academia, eu não vou não sei onde, eu não uso a piscina, então eu só quero pagar o básico. Não existe isso. O condomínio tem muito isso de eu não uso aquilo, eu quero pagar menos. Tem até na implantação de mercado. Vai voltar a implantação de mercado e fala, não, eu não quero. Por quê? Porque eu não uso, eu não vou usar. Então você tem que entender que você vive ali realmente numa comunidade. E uma coisa que é comum em todos os condomínios, entra aquela questão. Olha, eu moro sozinha, e meu vizinho tem 8 pessoas. Por que meu condomínio tem que ser esse valor? Aí, de novo, olha, no condomínio não é cobrado. E aí não é cobrado pela quantidade de pessoas, está na convenção. E aí, até lembrando o que o doutor falou do 1%, hoje existem convenções que para nós é mais difícil ainda de explicar para o morador. Tem convenções que elas colocam um coeficiente de cobrança. Um coeficiente de cobrança. Como vamos cobrar? Não é pela fração. Vem uma tabela, né? Vem uma tabela. E como é que nós explica
Para o morador, que não é, porque daí ele fala, olha, pela fração ideal tem que ter. Não, no caso do seu condomínio, existe um coeficiente de cobrança. E isso está acontecendo muito naqueles condomínios que eles são os mixed use, né? Que tem aquela mistura, que é... Tem loja, não tem residencial. loja, não residencial, que é um outro problema, né? Que trouxe muito com o pessoal aí do Airbnb. Há agora uma confusão muito grande, na implantação está acontecendo muito, que muita gente compra para investimento e quer colocar o aplicativo. E aí muitos moradores falam, não, peraí, mas isso aqui é um condomínio residencial, não é um hotel. E aí vira... essa linha. E aí vira uma confusão. Mas por isso que as construtoras começaram a fazer também esses empreendimentos mistos de residencial e NR, que é o não residencial, no mesmo condomínio. E daí tem que ter as regras na convenção muito específicas. Qual é a regra para o NR, o não residencial? Qual é a regra para o residencial? Qual que é a regra para a loja? E nasce na implantação. A construtora, ela, claro, todos vão se adaptar, entendeu? A gente pega, antigamente você vendia as vagas pré-determinadas. Hoje em dia, a maioria da construtora, as maiores, alto padrão, alguma coisa, já quer deixar pré-determinada a pessoa saber o que ela está comprando. Mas o porquê que as construtoras acabaram fazendo as vagas rotativas por sorteio? Para realmente, vendi metade do condomínio, eu tenho metade, agora eu vou vender. O cara chegava, via a vaga dele e falava, essa é minha vaga? Não, de jeito nenhum que eu quero isso aqui, vou comprar outro. É o que está acontecendo agora com o Airbnb. Então, elas estão tentando adaptar e já trazer isso na convenção, aí não tem o que falar. Aí eu vou respeitar. Agora, os condomínios que não tem nada, vou colocar Airbnb, não vai. Enquanto a gente não tiver uma posição realmente do STJ, estamos até ultrapassando o tema aqui, né? Mas o STJ é a implantação. Já tem 2 decisões da STJ que realmente entendeu, se não estiver na convenção, pode barrar. Finalidade residencial não é para esse uso de curto período, né? Exatamente. Que é o que está falando do STJ. Pode barrar. Então a STJ já se pronunciou 2 vezes, mas entendeu? Mas tem condomínio que libera, né? Tem lugares que libera, né? Se o síndico, na verdade, assim, como não tem nada proibindo na convenção, alguns síndicos liberam. Mas se alguém reclama e contesta, tem esse fundamento jurídico da finalidade residencial. Essa é uma questão da implantação nós esperamos muito em voga que o STF hoje. Realmente resolva isso. Entendeu? A partir do momento que resolver isso, acabou. Mas é mais para caso de investimento, né? O cara comprar o apartamento. Mas muito. E é realmente na implantação poder... É na implantação que nós sofremos. Se não tiver, ele pode mudar isso na implantação? Não pode? Ou não? Mas é que daí tem que ter quórum da convenção. Então é difícil. Então é bem difícil. E aí você pega hoje em dia, até para mudar uma convenção, fora os 2/3 que a gente precisa, os cartórios agora estão exigindo matrícula atualizada, entendeu? E reconhecimento de firma daquelas pessoas. Que complica, ali. né? Até você encontrar as pessoas para assinar, tirar a matrícula, que é custo, enfim. Já é difícil você fazer. Fizemos uma alteração na convenção, claro, alterou bastante coisa. Vou falar, é um condomínio de 670 unidades. O custo de cartório agora está em mais de 40 mil reais. Daí você pega, além do todo o problema que você teve, toda a dificuldade que você teve para aprovação, agora você ainda tem um custo de mais de 40 mil reais. Então é complicado, não é simplesmente você mudar um regimento interno, ir lá, entendeu? E registrar. Não. Então é bem mais complicado. Meu, que conversa legal. Pena que já está quase acabando o nosso podcast, né? Você vê o tempo voa. Voa. É muita coisa para falar, né, doutor? É muita coisa para Eu acho que é legal até dar uma repassada nessa parte de implantação que o síndico tem que fazer, porque vai acabar e a gente falou bastante coisa, né? Então... Não, tem muita coisa. Eu acho que a implantação em si é o essencial do morador já entender. Porque se ele entender a implantação do condomínio, né, doutor? Ele já passa a entender como funciona o condomínio dele, como ele vai reagir com as situações que vão vir aí durante E fica até mais seguro com essa questão do síndico, por exemplo, que, né, é apresentado na Assembleia. Ele sabe como cobrar, o que cobrar. Legal. Acho que é legal isso. E saber que não tem nada errado a construtora trazer um síndico, entendeu? E apresentar ele. Síndico, administrador. Entender que justamente essa preocupação da própria construtora ter essa preocupação de colocar a administradora, um síndico profissional, não é realmente, como foi falado aqui, não é que é um jogo. Primeiro de tudo, ela pensa na preocupação do empreendimento. Nós estamos falando do empreendimento de milhões, né? E até mesmo para que aquilo fique bem seguro e que seja bem conduzido, pelo menos. E aquilo, reforço, o proprietário, o condômino,
Depois que implanta, ele tem o poder. Então, deixar realmente que o síndico faça o trabalho dele e permita mostrar como que isso vai se desenvolver e aquilo que todos aqui, os doutores falaram. O morador, ele tem o poder. Se realmente não estiver bom, não for aquilo, não está conduzindo como eles acham, pode trocar, faz aí o rito, né? E ressaltando o que eu já falei, importante deixar claro que não é uma imposição. Não, claro que não. E o síndico ele vai ser eleito mesmo assim. Tem uma votação. A construtora vai né? levar tudo, mas tem uma votação. Sim. Se por acaso os moradores não quiserem no dia ali, o que é complicado, às vezes você coloca, você está falando do empreendimento... Porque vai ter que fazer uma nova 600 unidades, 1000 unidades. Daí fala, não, o morador fala, não, eu quero ser. O que você faz? Não desmerecendo, mas às vezes ele não tem essa capacidade de administrar. E ele vai pegar e entrar ali só porque, não, eu quero só para não deixar a outra pessoa entrar. Não, você tem um profissional. Falo de novo, tudo caminha para o profissionalismo de vez. A gente não legal. tem, a implantação ela mas tem isso vai bastante, acontecer. Né, doutora? Ela tem bastante coisas aí que ele precisa entender, porque vem um manualzinho do proprietário, né? E no manualzinho proprietário vem junto com a convenção, vem junto com o regimento interno. Todos né? recebem. Aliás, eu acho que é uma boa dica para a gente dar aqui. Você que comprou um apartamento, pode ser implantação, pode ser já que não seja implantação, mas leia a convenção, conforme a gente falou aqui já. Leia a convenção, leia o regulamento interno, leia o manual do proprietário. Síndico também tem o manual do síndico, Sim, o doutor falou, sim. né? O que é importante? O síndico recebe o manual do síndico da construtora. Então, o síndico, independente de ser morador, profissional, ele tem que decorar aquele manual do síndico, tem que ler a convenção, tem que ler o regulamento, tem que entender, tem que consultar o jurídico, tem que consultar a administradora, e ali é muita engenheiro. né? E assim, esse pessoal todo junto, trabalhando, né? Eu acho que sim, tem muita chance do condomínio realmente ter êxito aí nessa implantação. O primeiro ano eu sempre falo que é o mais difícil. Eu falo porque eu fui o síndico do primeiro ano. Então é muita parte contratual, sabe o que está acontecendo. Muita garantia, discussão com a construtora muito grande, porque você tem problemas, e você vai ter problemas de diversos fatores. Já tem que falar assim que você que tem a LTS, procure o síndico de lá para poder Exatamente. O síndico falou, procure da LTS o falou que jurídico. atende 24 horas. Sim. Esse é o grande diferencial da LTS. Tá tocando seu celular, Anderson, é o condomínio. Não, mas eu falo muito para as pessoas darem oportunidade para o síndico profissional poder atuar. Né? Eu que estou aqui em nome da LTS, nós temos os diferenciais, porque nós temos a preocupação de fazer uma implantação muito bem feita, porque sabemos essa importância dos 6 primeiros meses. O senhor me falou 1 ano, por isso que nós criamos aí, nós temos departamentos para atender o condomínio, para dar aí esse suporte que precisa, né? A implantação, como eu disse, é um mundo muito doido, né? Temos muita coisa para aprender, não é só porque temos aí alguns anos de experiência. Eu tenho mais de 20 anos de mercado, mas eu aprendo todos os dias, porque todos os dias tem uma nova resolução, e nós não conseguimos acompanhar. Né? E é legal, né? Isso que mesmo que tenha, mas que o morador participe junto com o síndico profissional, né? Porque ele tem que participar, né? Não virar só o conselho e largar e falar assim, não, síndico profissional, eu vou bater na pessoa, porque e também... participar, não só criticar. Não, porque né? eu sempre falo importante. aqui e sempre discuto isso, né? Que o conselho, ele tem que fazer parte disso e saber que ele pode ser o causador de um problema mais grave no condomínio, se ele não fizer a parte dele, né? Porque querendo ou não, cobrar do síndico é fácil, né? Então você fazer as obrigações que tem que ser feitas junto ao síndico é o que é o mais difícil, né? E mostrar isso para o morador, né? Porque na hora que você entra para conversar com o conselho, quem vai falar é o síndico. É ele que vai responder e o doutor, né? Que vai sentar do lado dele e falar assim, ó, segura a boca, não vai falar besteira, pelo amor de Deus. É difícil, às vezes a gente faz o síndico falar, vem cá, segura. Mas, vida de síndico, o Beto ainda coloca isso e fala, ele não tem inimigo. O síndico não tem inimigo, só tem fãs revoltados, entendeu? Exato. Então, você tem um monte de gente que vai estar o tempo todo ali batendo, infelizmente, entendeu? Às vezes sem realmente algo que possa colocar, mas normal, acho que a vida do síndico Ninguém é unanimidade, eu acho que é importante. E é importante ter o outro lado, ter a crítica, porque eu acho que a gente só tem que
tentar conscientizar as pessoas que existem... Você pode criticar, você pode ter uma opinião contrária, mas sempre faça isso com educação, com respeito, né? Vendo o ser humano que também está do outro lado, vendo que vocês estão lutando pelo bem comum do condomínio. Então, acho que isso é importante, né? Sim. Para não virar, eu sempre falo, cobrança não é perseguição. Então, você está cobrando alguma coisa. Agora, se isso extrapolar realmente... Aí você vai perseguir o síndico, isso aí é crime, gente. Então, saiba que isso é crime tanto para um lado como para o outro. Mas o síndico pode me perseguir? Claro que não, claro que não. Da mesma forma é crime. Só que tudo tem que ter realmente um limite. Tudo tem que ter um limite. WhatsApp, o pessoal acha que o WhatsApp é até assim limite, não é não? Não é não. Eu tenho bastante alguns cases. Isso tem preocupado bastante os síndicos, né, doutora? Até mesmo, acho que a parte jurídica também tem trabalhado bastante em cima disso, né? Sim. E é bom saber que todo mundo responde. Eu sempre falo ali, todo mundo responde. Às vezes a pessoa vai lá e critica o síndico, ou até calunia o síndico, falando, o síndico é ladrão, alguma coisa assim. E é o grupo de um morador, é bom deixar isso bem claro. Não, é só aquele morador que xingou os síndicos vão se resolver. Não, o administrador responde também. No passado eu achava isso um absurdo, até a hora que eu peguei realmente, alguns anos atrás, falei, peraí, o Tribunal de Justiça está condenando administrador de grupo, eu sou só administrador. Então, vai condenar sim. Então, se tiver alguma coisa dessa forma, ou o administrador coíbe aquilo, ou ele cancela o grupo de uma vez. Síndico não tem que ter grupo, já falei isso aí. Síndico não tem que ter grupo e não tem que participar de grupo. Ele tem que ter um canal direto com o morador. Exato. Agora, não participar de grupo, porque vai lá e coloca... Ô síndico, olha aqui, a porta tá travada aqui, ninguém arruma. Coloca um monte de coisa depois, ele nunca vai ver. Exato. Daí depois fala, mas eu falei com o síndico aquele dia, tal hora tá lá o comunicado. Não, me desculpa. Síndico não tem que participar de grupo, ele não tem que estar em grupo. E você não pode criticar o síndico por ele não estar ali. Quer falar com ele? Fala direto. Canal. Volta a dica inicial do Anderson, que até da implantação e sempre, que é ter uma boa comunicação, um bom canal de comunicação do síndico com os condôminos. Exatamente, esse é o fundamental. Isso é o mais legal, né? Hoje a gente... Pena que tá acabando mesmo, né? Um programa aqui. Iniciamos nervosismo, é o nosso primeiro episódio. Mas abrimos com chave de ouro, com certeza. Fico feliz aqui de estar com o Em Questão Cash, a minha parceira a doutora Lidiane, né? Vocês convidados, o Anderson da LTS, o Peterson Gomes, que tem o canal Condomínio Net, que eu já fiz. Já tive uma participação nela, vou ter outra, né? Com certeza. A doutora Lidiane também. Eu também quero, hein, doutora, já está convidada, já está convidada para a gente poder participar e lá falar bastante também. É legal a gente levar advogado também para demonstrar isso. Falar, não, poxa, tem espaço para todo mundo. Eu acho que muito legal estar lá. Tem muito condomínio, tem trabalho para todos, graças a Deus. São Paulo, mais ou menos uns 380 mil condomínios aí para poder dividir. Jesus, é muito. Tem trabalho para nós, né? 380 mil para dividir problema aí. Graças a Deus é aquilo, a gente só... Cada dia aumenta a equipe, porque você não consegue fazer tudo. Mas é bom demais. Eu sei que eu vejo o crescimento, às vezes, no ABC mesmo. A gente fala muito do ABC. O ABC vai ser entregue 300 condomínios. Lembrando que você é de lá, né, Peterson? ABC. Daí, você olha e fala, ótimo. Eu quero mais que entregue mesmo. Eu quero mais que venham mais profissionais da área, entendeu? Tanto da parte da advocacia, assim, que os profissionais só vem engrandecer. Acho que é bem legal. Isso daqui é bom demais. E é bom que as pessoas entendam sobre o condomínio, né, doutora? Porque a gente compra uma coisa, quando vende é outra, totalmente. O primeiro ano é pau, o segundo ano é pior ainda, porque quando você começa a ver as contas chegar... Tem corretor que vende um condomínio e fala que pode usar a piscina do condomínio do outro? Isso é... Fase 1, fase 2, eu já tive esse problema. Então, você tem. O cara fala assim, não, seu condomínio tem 2 condomínios iguais, feitos pela mesma construtora. Aí o cara, o condomínio em cima e o condomínio embaixo é um pouquinho melhor que o condomínio de cima. E tem uma piscina lá. O cara fala, não, o seu apartamento faz... Você pode fazer uso da piscina de baixo. Não pode fazer uso da piscina de baixo. São 2 CNPJs diferentes. Não, mas muito legal. A gente tem os nossos parceiros hoje aí. Mais pra frente a gente vai ter bastante coisa legal para poder falar no nosso podcast, né? Apresentar os parceiros, trazer outras pessoas que agregam dentro desse nosso mundo condominial, né? Que é amplo, né? Que é bem grande. São pessoas que trabalham para que esses condomínios funcionem e fiquem em dias, né? Então, é muito legal iniciar com a implantação, e tem muita coisa ainda dentro da implantação, base jurídica, base
né, formalidade, que o morador entenda para como ele vai começar a fazer a reforma do apartamento dele, para ele poder entrar a morar. Às vezes ele pega a chave e ele não entende o porquê que ele já tem que passar a pagar o condomínio, que é a primeira coisa que ele fica, mas eu não estou morando lá. Ou às vezes ele já está com a documentação e a chave não está na mão dele, mas o condomínio vai na mão dele, né? Então isso fica para as pessoas, a pessoa fala, poxa, mas... né, eu já vou ter um gasto que eu não tinha colocado na minha previsão, né? Então, é bom que as pessoas participem e conheçam o condomínio. Então, esse podcast em questão é mesmo para colocar essas questões para que a gente possa estar sempre refletindo para as pessoas que vão iniciar, que vão comprar ou que já compraram e vão mudar de novo, porque... um condomínio não é igual ao outro, né, Pires? Eu sempre falo isso, que um condomínio não é igual. Às vezes o cara mora num condomínio que tem 24 apartamentos e não tem condomínio, mas ele vai para um condomínio clube e fala, não, mas o apartamento que eu morava... não, amigão, é diferente. É totalmente diferente. Você comprou um condomínio que você vai ter um gasto, né? Que provavelmente vai ter algumas melhorias, algumas mudanças e manutenção cotidiana no condomínio. Não existe condomínio sem taxa condominial, isso chama casa. Então, exatamente. Assim, mas você vai ter, a sua reforma lá é muito alta. Todo ano você pode ver que você vai gastar muito. Então, não existe isso. Mas é bem legal esse bate-papo da gente falar de implantação, porque o pensamento hoje, o condomínio, você vai falar de muita coisa, né? E a gente preferiu falar da implantação porque dentro da implantação você encontra as pessoas leigas e as pessoas que vão fazer perguntas para a gente, né, ou para vocês, referente a essa situação, que a gente mais para frente também vai abrir até um bate-papo referente a isso, fazer uns videozinhos, né, Peterson? Eu sei que no Condomínio Net tem uns videozinhos. Não era, só todo dia. No meio do caminho a gente parou no farol, que a gente pegou trânsito, era para ser feito o podcast antes, né? Pegou trânsito e a gente acabou soltando um videozinho aí falando com o morador. Né? E é muito legal. Hoje mesmo tem mais um podcast, mais uma noite, então legal. Participar é bem legal. Mas é um bate-papo, mais um bate-papo de pergunta e resposta. Assim, hoje a gente se despede de você, telespectador, pessoa que está aí acompanhando o nosso podcast em Questão Cash. Obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui compartilhando os nossos vídeos. Eu sempre falo que você se cadastre, vai lá, compartilhe ele. Certo, sininho. Aperta o sininho. Compartilhe ele com os novos moradores, né? Coloque essa questão. Sim. E a gente estará aí trazendo para vocês novos episódios, colocando novas questões, né? Sendo um pouquinho mais aberto. A gente está tentando fazer um podcast não totalmente diferente, mas que seja um pouquinho mais saudável, mais tranquilo, né? Para a gente poder estar conversando isso. Eu agradeço a minha parceira, a doutora Lidiane. Obrigado por estar aqui sempre com a gente. Com certeza vai ter várias vezes o Dr. Peterson, o Dr. Anderson, o nosso empresário Anderson Amaral, da RTS, né? E desejo muito sucesso realmente aí no Em Questão Cash. Eu agradeço. Desculpa pelos primeiros erros, é o nervosismo de estar... apresentando o podcast. Super bem, acho que foi bem legal. Bem legal então, mesmo. A gente até treina e é isso aí, pessoal. Obrigadão aí pela participação aí. Vamos olhar para lá e se despedir. Falar, tchau, pessoal, muito obrigado. Mais, aqui a câmera do meio aqui. Obrigado por Obrigado. nos assistirem, tá, pessoal? Logo teremos mais um episódio do nosso Em Questão Cash. Falou. Uma salva de palmas. Obrigado, muito bom. Obrigado, doutor. Obrigado a todos.